Olá, quinto ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar o componente de matemática e a gente vai estar vendo como colocar uma fração e um número decimal dentro de uma reta numérica. Isso mesmo, a gente já aprendeu o que é fração, a gente já aprendeu o que é número decimal, a gente já aprendeu a representar a fração e o número decimal, a fazer a leitura desses números, a transformar uma fração em um número decimal em uma fração, e todos esses conhecimentos são fundamentais para que a gente chegasse até aqui. Se você não tem propriedade nisso que eu acabei de falar, se você não aprendeu direitinho, vai nos vídeos da tia Karina lá atrás, assiste de novo, para que você não possa ter dificuldades em estar colocando esses números na reta numérica, ok? Para começar a aula de hoje, quinto ano, eu coloquei uma reta numérica e eu vou distribuir nessa reta numérica alguns números inteiros, tá? Eu coloquei o 0, o 1, o 3 e o 4. E eu quero que você, juntamente comigo, venha me ajudar a completar essa reta numérica com os números inteiros que está faltando. Então, se eu estiver numa sequência numérica, eu tenho 0, eu tenho 1. Qual seria o próximo número que está entre o 1 e o 3? O 2. Eu tenho 3, eu tenho 4 e o próximo número seria o 5. Ok, quinto ano? O que nós vamos aprender é que entre cada número inteiro nós temos 10 décimos. Entre o 0 e o 1 eu tenho 10 décimos, entre o 1 e o 2 eu tenho 10, entre o 2 e o 3 eu tenho 10, entre o 3 e o 4 eu tenho 10, entre o 4 e o 5 eu tenho 10 e assim sucessivamente. E no meio, entre o 0 e o 1, claro, eu vou ter 5 décimos, tá certo? Mas para que a gente possa aprender direitinho, eu fiz outra reta numérica do 0 até o 1. Só esse daqui, ó, só daqui até aqui. E aí eu coloquei no meio, né, que a gente já sabe que é a metade de 10 décimos, mas eu distribuí os números decimais em toda a reta numérica. Então ficou assim, ó, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, que é o que está no meio. 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, um inteiro. Igual eu te falei, a cada 10 décimos nós temos um inteiro. E eu coloquei aqui alguns números decimais para a gente colocar nessa reta. Presta bem atenção, quinto ano. Todos os números decimais que eu coloquei aí, eles começam com 0, eles têm 0 inteiros. Então, a gente já sabe que ele está entre o 0 e o 1 inteiro, ok? Então, o primeiro número é 0,1, que é a mesma coisa que 1 décimo. Onde está 1 décimo aqui na reta numérica? Ele está bem aqui. Então, eu vou colocar 1 décimo lá. O próximo número é 0,8, que é a mesma coisa que 8 décimos. Onde eu posso achar o 8 décimo aqui? Olha aqui onde ele está. Então, eu vou colocar ele lá. O próximo é 0,42, que é a mesma coisa que 42 centésimos. Quinto ano, presta atenção. Quando você estiver colocando um número decimal dentro da reta numérica, observa apenas a parte do décimo do número decimal, ok? Não presta muita atenção no centésimo, no milésimo, não. Presta atenção no décimo. Eu tenho 42 centésimos, mas eu tenho 4 décimos. Então, eu sei que o 4... vai estar entre o 4 e o 5. Esse 42 vai estar entre o 4 e o 5, porque 5 décimos é maior que 42 centésimos, ok? Então, eu vou pegar e vou colocar esse número mais ou menos aqui, ó. Tá bom? O próximo número é 0,672 ou 672 milésimos. Então, o décimo dele é o 6. Então, eu já sei que ele está aqui, ó, entre o 6 e o 7, porque ele é menor que o 7. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ok? Eu coloquei aqui uma outra reta numérica, mas essa reta numérica eu já coloquei todos os números inteiros e agora a gente vai trabalhar, colocar um número decimal dentro dessa reta numérica com todos os números inteiros, tá, quinto ano? Então, eu coloquei aqui 2,05, 0,15 e 4,15. Vamos começar com o primeiro número decimal, que são 2 inteiros e 5 décimos, ou 5 centésimos, ok? Então, eu já sei que, como é 2 inteiros, quinto ano, ele vai estar entre o 2 e o 3, ok? Mas ele é 0 décimos, então ele vai estar antes do 5 décimos. Então, ele tem que estar antes do 5, antes do 4, antes do 3, antes do 2 e antes do 1 décimo. Ele tem que estar bem aqui juntinho do 2, ó. Ok? 0,15 centésimos. Então, 15 centésimos vai estar onde? Eu sei que é 0, então vai estar entre o 0 e o 1. Eu sei que é 1 décimo, então ele vai estar bem aqui pertinho do 0, porque ele vai estar entre 1 décimo e 2 décimos, ok? Olha lá, 0,15.
E 4 inteiros e 15 centésimos, professora Karina, do mesmo jeito, ele está entre o 4 e o 5, porque ele é menor que 5, e ele está acima de 1/10, então ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, tá? Agora eu coloquei fração. Como que eu vou colocar a fração, tia Karina, dentro da reta numérica? Simples, nós aprendemos a transformar uma fração em número decimal. E eu só posso, quinto ano, colocar uma fração dentro da reta numérica se eu transformá-la em um número decimal, tá? Então, vamos pegar a primeira fração, que é 5/10. Como foi que eu ensinei vocês a transformarem em um número decimal? Eu coloco o numerador e eu vejo que é por 10, então eu tenho um zero aqui. Eu vou pular uma casa decimal da direita para a esquerda, então a vírgula vai ficar aqui. Como não tem nenhum número inteiro, eu vou acrescentar com zero. Então, 5/10 em forma decimal é escrito assim. Onde eu vou colocar esses 5/10, tia Karina? Então, 5/10 está bem aqui no meio, ó. Então, 5/10 está aqui. O próximo, 3 inteiros e 8/10. Vamos pegar primeiro o número que está aqui na fração, 8. Eu tenho 10/10, então eu pego um zero aqui e pulo uma casa decimal da direita para a esquerda e acrescento com zero. Mas, epa, eu tenho um número inteiro, então esse zero não pode permanecer aqui, eu vou substituir pelo 3, ok, quinto ano? Então, eu tenho 3 inteiros e 8/10. Eu já sei que ele vai ficar entre o 3 e o 4. Só que eu tenho 8/10, então ele não pode ficar antes do 5. Ele tem que ficar depois do 5. Então, aqui é 5. Aí, na minha cabeça, quinto ano, eu vou contando mais ou menos 6, 7, 8. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ok? E, por último, eu coloco o 7 lá. Eu tenho apenas um zero, então eu vou pular uma casa decimal da direita para a esquerda. Vai ficar vírgula e vou colocar o zero. Mas eu também não posso deixar o zero porque eu tenho um número inteiro. Então, eu vou substituir o zero por 1. E eu tenho 1 inteiro e 7/10. Ele vai ficar aqui, ó, entre o 1 e o 2. Só que eu tenho 7/10, então eu sei que não vai ficar aqui no 5. 6, 7. Então, vai ficar mais ou menos aqui, ok? Eu coloquei aí o número decimal, quinto ano, mas o correto é eu colocar a fração. Então, vai ficar assim, ó, a primeira fração, 5/10, aqui em cima. A segunda fração, 3 inteiros e 8/10. É a mesma leitura, só que aqui está em forma de fração e aqui está em forma decimal. E a última, 1 inteiro e 7/10. Coloquei outra fração aqui, que o denominador não vai ser 10, não vai ser 100, não vai ser 1000. Eu não ensinei a transformar em número decimal ainda, assim, eu vou estar ensinando agora. Então, eu quero que você preste bastante atenção, tá? Então, a gente aprendeu, eu falei nas aulas passadas, que toda fração, o numerador, ele está dividindo pelo denominador, ok? Quinto ano, sempre. O numerador divide pelo o denominador. Outra coisa importante é que todo número inteiro, ele é vírgula zero. Tem um vírgula zero invisível, por exemplo. O 9 inteiros é 9,0. O 12 inteiros é 12,0. O 43 inteiros é 43,0. E por que eu não uso esse zero, professora Karina? Porque o 9,0 é a mesma coisa que 9. 12,0 é a mesma coisa que 12. 43,0 é a mesma coisa que 43. Então, eu não uso. Por que eu estou relembrando esse conhecimento? Porque eu vou dividir 2 por 5. E 2, ele é menor do que 5. O que eu faço para dividir, então? Vou pegar emprestado? Eu não tenho como pegar emprestado de nada, né? Eu não tenho como pegar dezena de nada, porque eu não estou subtraindo número nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que 2 inteiros é a mesma coisa que 2,0, né? Ele está invisível, mas está lá. Então, eu vou pegar essa vírgula que está aqui e vou colocar ela aqui. Mas como não tem nenhum número aqui, vai ficar 0, vírgula. E eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou sumi-la. Agora aqui vai ficar 20, aí eu vou conseguir dividir. 20 dividido por 5 é a mesma coisa que 4. 4 vezes 5 é a mesma coisa que 20. Aí eu vou subtrair 0 menos 0, 0, 2 menos 2, 0. Logo, 2 quintos é a mesma coisa que 4 décimos. Voltando lá na reta numérica, 2 quintos, que é 4 décimos, esses 4 décimos vai ficar onde, quinto ano? Ele vai ficar aqui, ó, entre o 0 e o 1. Como é 4 décimos, ele vai ficar antes dos 5 décimos. Ele vai ficar mais ou menos por aqui, que é a mesma coisa que 2 quintos, ok?
coloquei outra fração para a gente fazer a mesma coisa, para poder se apropriar bem desse conhecimento, tá? Então, 7 é a mesma coisa que 7 dividido por 2, 7/2, tá? Então, eu vou pegar 7 e dividir por 2, e eu posso dividir, 7 dividido por 2 é 3, 3 vezes 2 é 6, 6 menos 7 é 1. Acabou aqui antes da gente aprender número decimal, tá? Quinto ano. A gente acabava aqui e a gente dizia que essa divisão não era exata, e que o resto da divisão seria o numeral 1. Só que não vai ser assim para transformar em número decimal. O que eu vou fazer? Eu aprendi que todo número inteiro é vírgula 0. Então, esse 1 é vírgula 0 também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula aqui e vou colocar lá do lado do 3. Dessa vez, eu não preciso acrescentar 0, porque eu já tenho um número lá. Vou apenas colocar a vírgula lá. E eu vou pegar essa vírgula que está aqui e vou, ó, comer ela. Isso aqui vai virar um 10, tá, quinto ano? Então, 10 dividido por 2 é a mesma coisa que 5. 5 vezes 2 é a mesma coisa que 10. E 10 menos 10 é a mesma coisa que 0. Logo, 7/2 é a mesma coisa que 3,5. Ou 3 inteiros e 5 décimos. Onde eu vou encontrar 3 inteiros e 5 décimos dentro dessa reta numérica, professora Karina? Você vai vir aqui, ó, 3 inteiros está entre o 3 e o 4, ok, quinto ano? E é 5 décimos, então 5 décimos está aqui. Ele vai estar exatamente aqui no meio. 3 inteiros e 5 décimos, que é a mesma coisa que 7/2. Ok? Vocês conseguiram compreender direitinho? Então, é isso, quinto ano. Se você ficou com alguma dúvida, volta, assiste de novo a aula. Eu coloquei uma folha de atividade para vocês, bem legal, para vocês treinarem isso. Na folha está pedindo para vocês dizerem quem é a fração maior, quem é a fração menor. Outra forma legal de vocês fazerem isso é você estar transformando a fração em um número decimal e vendo qual que é o maior e qual que é o menor. Vai ajudar bastante também. E na aula online a gente vai estar fazendo a correção e tirando as dúvidas, ok? Então, um beijo grande, boa atividade para vocês, fiquem todos com Deus. Um abraço, tchau, tchau.